Olá, eu sou o Guilherme e vou apresentar o projeto HydraPose, um método monocular estéreo para estimativa de pose 3D em tempo real para robótica colaborativa em ambientes médicos. Faz parte do laboratório Aerotech, Dr. Glausto Augusto de Paula Carinho, orientador, e o projeto é fomentado pela FAPESP. Bom, o problema. A gente percebe o crescimento da utilização de robôs colaborativos e estamos tentando implementar isso, inclusive, na área de neurocirurgia. O que é isso? É o compartilhamento do espaço de trabalho entre o robô e o homem. Isso porque isso traz um benefício, que é a fusão das habilidades de cada um. O homem, por um lado, pelos seus graus de liberdade maiores na parte do braço, da mão, ele apresenta uma maior adaptabilidade nas tarefas, enquanto o robô apresenta uma maior precisão. Bom, o HydraPose contribui para a colaboração de forma que ele é um algoritmo de percepção. A percepção do ambiente fornece meios para o robô colaborar. O HydraPose, então, utiliza a visão computacional para essa percepção, mais especificamente utilizando Deep Learning e visão estéreo. Bom, como ele faz isso? Na nossa solução, o HydraPose calcula a pose 3D dos operantes próximos ao robô, que é literalmente a postura no espaço próximo ao robô. E isso é feito utilizando uma câmera externa que captura todo o ambiente que está sendo compartilhado. E a partir disso, depois de calculado, o HydraPose envia essas coordenadas para o algoritmo de colaboração, que faz a segurança da cirurgia. Bom, o método. Esse é o método completo, eu vou entrar em detalhes de cada parte do método posteriormente. Então vamos começar. Aqui a primeira parte do método é a aquisição. Primeiro precisamos capturar uma imagem do ambiente, e a gente faz isso utilizando a câmera RealSense D435i. Ela é uma câmera estéreo e por isso a gente consegue uma imagem de cor e uma imagem de disparidade, que representa a profundidade de cada pixel na imagem. Bom, depois disso a gente utiliza a imagem de cor para calcular a pose 2D da imagem, utilizando o Deep Learning. A gente utiliza alguns métodos do estado da arte que estão implementados no HydraPose, que é o OpenPose e o MaskRCNN, que são validados e foram publicados recentemente. Bom, depois de calculada a pose 2D, que é a pose na imagem, em pixels de cada membro, de cada médico, a gente passa para a parte do cálculo da pose 3D. Esse cálculo é feito de duas maneiras. A primeira delas é a pose 3D estéreo, ou seja, a gente utiliza a geometria da câmera para calcular a pose 3D de cada médico dentro da sala de cirurgia. Bom, o que é estereoscopia? Estereoscopia é um modelo matemático que permite o cálculo da profundidade de um pixel. E com isso a gente consegue as coordenadas 3D no espaço da câmera de cada membro de cada pessoa. Com isso a gente faz isso para todos os membros, para todas as pessoas, e a gente consegue uma estimativa de pose 3D de múltiplas pessoas na sala. Do outro lado, a gente tem a pose 3D com uma rede neural e o método PNP. Bom, a rede neural, ela pega a pose 2D e estima a pose 3D localmente, em relação a uma base local da pessoa, a pelvis. A partir disso, a gente utiliza o método PNP. Por quê? Porque localmente, a pose 3D local não é interessante para a gente precisa de uma pose global, em relação à sala de cirurgia. Esse método PNP ele é determinado como Perspective Endpoints, e é um problema matemático que a sua solução resolve essa pose. Ela passa da pose local para a pose global. Bom, sabendo disso, a gente consegue dois resultados, mas o interessante é a gente fundir eles. Por quê? A pose 3D estéreo ela é precisa, mas sofre com oclusão. Enquanto a pose 3D da rede neural com o algoritmo PNP ela é mais estável contra a oclusão, mas é menos preciso. Então, fundindo esses dois resultados, a gente consegue o HydraPose. O HydraPose é a soma dos resultados da pose 3D estéreo com a MLP mais PNP. Bom, esse é o HydraPose, o método completo. Aqui são alguns experimentos que a gente fez em conjunto com o Hospital das Clínicas de Ribeirão, USP. Aqui a aquisição da câmera estéreo. Aqui os resultados qualitativos para a gente enxergar ali na esquerda a pose 2D e na direita as duas poses 3D, em amarela por MLP mais PNP e em roxo por estéreo. Aqui os resultados do dataset MIVOR, a gente buscou também quantificar o erro que a gente está tendo com a HydraPose. Aqui em vermelho são as anotações do dataset, enquanto em roxo e verde são os nossos resultados. A gente percebe que está bem próximo.
A gente também comparou com os métodos do estado da arte. A gente está coletando esses resultados ainda, mas a gente já pode ver que na média o nosso algoritmo é comparável. A gente conseguiu 41 centímetros de precisão, de erro na verdade, e enquanto os métodos que são mais pesados, não rodam em real time, alcançaram 26 e 23 respectivamente. Também a gente comparou sobre por que fundir. A gente percebe que sem fundir, por exemplo, o algoritmo, o Hydrapose apenas com o módulo de MLP mais PNP apresenta um erro maior do que ele fundido. Então é interessante para a gente fundir. Bom, próximo passo. A gente está na parte de integração, comunicação com o robô e desenvolvimento do algoritmo de calibração. Essas são as referências, OpenPose, MSSNN a gente usou na Pose 2D. Os métodos a gente comparou com o Hydrapose para quantificar o erro e o dataset MIVOR que a gente usou para treinar e comparar os resultados. Obrigado.